nesta manhã você tenha a bênção de Deus na sua vida, no seu lar. Que a palavra do Senhor, a Bíblia, ela possa de maneira especial encontrar um lugar no seu coração, bem no lugar que você precisa de conforto, de ânimo, de encorajamento, que Deus fale de uma forma que isso possa caber no teu coração de acordo com a tua realidade. Nesta manhã nós continuamos na nossa série, sendo cheios do Espírito Santo. E nós vamos estudar na Bíblia, na palavra de Deus, e eu amo a Bíblia, estou feliz por estudarmos esse livro nesta manhã, sobre o Espírito Santo e as nossas crises. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, o seu smartphone, o seu tablet, e você lê e acompanhar comigo. Essa daqui, queridos, é uma linda história. Uma linda história de uma mulher. Quem sabe uma das mais lindas histórias de uma mulher dentro da Bíblia. E essa história muito bem compreendida nos ajuda a lidar com as crises da nossa vida. E eu tenho algumas perguntas para fazer a você nessa manhã. Você tem enfrentado alguma crise? Existe alguma crise que bateu a porta do seu coração? Alguma crise instalada no centro, no seio do seu lar? Eu te pergunto também, quando as crises vêm, como nós lidamos com as crises? Quais são os mecanismos e os recursos que nós usamos para lidar com as crises da nossa vida? A quem a gente procura no meio de uma crise? O que a gente faz em meio à crise? E nesta manhã, alicerçado na Bíblia, entendendo a história de Ana e a atuação do Espírito Santo, nós vamos ver como lidar e superar e vencer as nossas crises, seja elas quais forem, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de lembrar, antes de nós lermos a Bíblia, queridos, que a Bíblia tem pelo menos 2 objetivos: ensinar e corrigir. O primeiro quebra a minha ignorância, o segundo quebra a minha vontade, principalmente quando a minha vontade está mal ajustada com a vontade de Deus. Dito isso, eu gostaria de convidar você a ler comigo 1 Samuel capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, entre parênteses, 2 bad boys, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival, a Penina, provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava,
pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você chora? Por que você não come, Ana? E por que o teu coração está tão triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Verso 10. Levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Verso 15, na segunda parte. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Verso 16, última parte. Porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Verso 19, última parte, verso 20 inteiro. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a quem chamou de Samuel, porque ela dizia: do Senhor o pedi. E amém. Queridos, a senhora Ellen White, narrando esse episódio, falando sobre Ana, ela diz no livro Os Escolhidos, na página 351, que Ana era uma mulher de grande fé. Ana era uma mulher de grande fé. Só que quando nós lemos e estudamos a vida de Ana, nós notamos que na vida de Ana há 3 grandes crises instaladas. Uma crise começa e se dá no seu contexto religioso ou na sua igreja. Uma outra crise está ligada ao povo que está em volta de Ana. E uma terceira crise está dentro da sua casa e do seu lar. E a gente vai ver como que Ana lidou e superou essas 3 crises que tocaram a sua vida. A primeira crise que eu disse para você é uma crise de liderança, é uma crise na igreja. Porque naqueles dias, o sacerdote, o pastor, ele não é apenas um líder espiritual religioso. Ele cuida de muita coisa. Ele decide as várias demandas, ele cuida do culto, ele vai para a guerra. O sacerdote está em todos os lugares. Só que nesse contexto aqui, onde o sacerdote é líder, há um grande problema. E sabe qual é o problema? O problema é porque o sacerdote é Eli. E Eli tem 2 filhos. Um se chama Ofni e outro se chama Finéias. E o problema da liderança e da igreja é justamente porque o sacerdote, o pastor, o Eli, não se provou um bom pai. Porque o Ofni e o Finéias são 2 malvadões. A Bíblia diz para nós, queridos, que o Ofni e o Finéias, eles são irreverentes, eles são glutões e eles são abertamente adúlteros. Você imagina? O pastor da igreja mostrou-se não capaz e bem-sucedido ao criar os filhos. Não bastasse isso, os filhos ajudam e trabalham com o pai servindo a igreja. E os 2 filhos do pastor, abertamente, são malvadões, porque eles são irreverentes, eles são glutões e são adúlteros. E ao mesmo tempo trabalham e servem na igreja. A senhora Ellen White, comentando sobre a situação
de Eli em relação aos seus filhos, o Ofni e o Ofinéias? Queridos, eu vou precisar da ajuda de vocês porque o aparelhinho não está funcionando. Pode passar, por favor. Ok? Ótimo, muito obrigado. A senhora Ellen White diz assim: nós somos tão responsáveis pelos males que poderíamos ter impedido por meio da autoridade paterna ou pastoral, como se nós mesmos os tivéssemos praticados. O que a senhora Ellen White está dizendo? Que você, pai e mãe, foi revestido de autoridade. Eu, pastor, obrigado, Guilherme. Eu, pastor, e os líderes da igreja fomos revestidos de autoridade. Que quando na nossa casa ou na igreja nós não exercemos autoridade, não deixamos claro assim diz o Senhor e não seguimos os conselhos, os princípios, os mandamentos de Deus, não deixamos isso claro e evidente e não levamos a nossa casa e a nossa igreja a praticar daquilo que está na Bíblia, quando alguém da nossa casa peca, ou quando alguém da igreja peca, por omissão dos pais ou dos líderes, é como se nós estivéssemos pecando juntos. Se nós não usamos da nossa autoridade na nossa casa, se nós não usamos da nossa autoridade na igreja, e as pessoas fazem o que fazem, nós somos corresponsáveis. Por isso, querido, eu quero encorajar nesta manhã a você, pai e mãe, a você, líder de igreja, e a mim como pastor, nós andarmos estritamente pelo assim diz o Senhor. E usarmos da autoridade que Deus revestiu a todos nós, na governança da nossa casa e na liderança da nossa igreja, para deixarmos claro e encorajarmos a todos nós juntos, vivermos o assim diz o Senhor. Eu tenho uma pergunta para te fazer dentro desse contexto. Eu acabei de falar para você que a igreja dos dias de Ana é uma igreja corrompida. É uma igreja má. Porque os líderes são frouxos e corrompidos. Mas nós não estamos nos dias de Ana. Nós estamos nos dias do século 21. E a minha pergunta para você agora é: o que é a igreja nos dias de hoje? O que é a igreja para nós que estamos aqui? Queridos, eu primeiro gostaria de dizer o que a igreja não é. A igreja não é um cinema ou um teatro que eu vou para assistir alguma coisa e ao terminar essa alguma coisa eu vou embora para minha casa. Não. A igreja é um lugar para nós virmos para cultuar e comungar. Quando a gente vem para a igreja, a gente vem para orar, para cantar, e a gente vem para buscar a aplicação do sermão para a minha vida, para a sua vida. A igreja é um lugar, queridos, que nós não podemos ir embora sem termos um contato com Deus e sem nós termos comunhão uns com os outros. E agora eu gostaria de dizer alguma coisa em relação ao que a igreja é, mas que pode muitas vezes se desvirtuar. Se você vai a uma igreja e tem música, mas não tem exposição da Bíblia, é um show, mas não é uma igreja. Se você vai a um lugar que tem assistencialismo social, mas não tem exposição da Bíblia, é uma ONG, mas não é uma igreja. Se você vai a algum lugar que tem um ambiente e pessoas agradáveis, mas não tem exposição da Bíblia, é um clube social, mas não é igreja. E eu gostaria de lembrar você de forma muito especial, que no momento do louvor, da adoração congregacional, quando nós cantamos, nós temos só uma pessoa na audiência. Quem? Deus. O ministério de louvor na banda e nos músicos, eles não cantam para que a gente possa cantar. Na verdade, os instrumentos e os músicos, os cantores, eles cantam junto conosco na igreja para nós louvarmos e cantarmos para quem? Para o Senhor nosso Deus. E eu quero aqui encorajar você a, quando entrar nesta igreja, orar, participar da nossa oração, participar do momento que nós cantamos
aplicar a mensagem da escola sabatina, do sermão para a sua vida e comungarmos uns com os outros. Isso é igreja. E sabe, queridos, talvez alguns de nós, quando assim observamos a igreja de maneira mais detalhada, a gente fala assim, ó, tem alguma coisa errada. Aquele ministério ali não é bem dirigido, aquela pessoa ali, ela não faz bem feito o que tem de fazer, aquele não é comprometido. Eu acho que a igreja pode ser diferente, e realmente, em muitos aspectos, pode. Eu gostaria de falar de maneira especial a você que carrega algum senso de que a igreja não está no seu ideal, não é aquilo que você gostaria que ela fosse, a você que eventualmente até enxergue alguma crise aqui ou ali na vida do indivíduo ou no ministério. Essa semana eu me deparei com uma pequena ilustração, desenhinho, uma crônica, que tinha um membro de igreja falando com um líder de igreja, um membro e o líder. E a crônica era mais ou menos assim. O crente diz, o membro da igreja diz assim para o líder: eu acho que a igreja deveria estar fazendo isso e aquilo e isso outro, e de coração, eu estou muito frustrado com a igreja. E o líder da igreja responde assim: é verdade, eu entendo você. E aliás, você é parte da igreja, vá lá e resolva isso. E de repente mostra um membro de igreja com aquela nuvenzinha escrito silêncio. Queridos, todos nós somos parte da igreja. Os problemas, as crises, as dificuldades, as incapacidades, as inaptidões, as deficiências, uma vez que nós somos parte dessa comunidade, são nossas também. Nós compartilhamos as bênçãos e as responsabilidades e juntos. E eu gostaria, querido, de lembrar também que hoje um dos maiores inimigos da igreja cristã não é o mundo e o secularismo, mas é um membro consumidor. Porque o membro consumidor da igreja, ele não compartilha o seu tempo, os seus recursos, ele não compartilha as suas habilidades, mas ele drena e suga as pessoas e os ministérios da igreja. E novamente, caso você sinta uma insatisfação, tenha uma preocupação, alguma inquietude no seu coração em relação ao indivíduo, ao ministério ou à igreja como todo e eventualmente até ao pastor, como que se lida com isso? Me permita dar duas pequenas dicas a você. A primeira delas: seja a mudança que você quer que ocorra na igreja. Comece por você, na sua vida, e quem sabe no seu lar, ser a mudança que você gostaria que acontecesse dentro da casa do Senhor. Se sinta no meio do problema, mas responsável pela solução. Eu quero convidar você a pensar assim: olha, aquilo eu não gosto, aquilo deveria ter e não tem, isso me desagrada, fulano tem uma vida errada. Ok, se coloque na condição de ser solução. Queridos, uma segunda dica: geralmente as mudanças acontecem de dentro para fora. Quer ver uma igreja mudar? Entre dentro do sistema e se voluntarie para servir. Quando nós nos aproximamos da igreja em espírito de serviço, naquele momento nós nos colocamos na linha e na rota para começarmos e vermos a igreja se tornar naquilo que a gente espera que ela seja. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Voltando à igreja de Ana. A igreja de Ana é uma igreja de liderança corrupta e moral. E eu pergunto para você, numa igreja de liderança corrupta e moral, qual que é a postura de Ana? Você confiaria numa igreja que a liderança é frouxa, corrupta e moral? O mais bonito, querido, é que a gente vê que ano após ano, Ana continua na igreja. Ano após ano, Ana está na igreja. E deixa eu só fazer um parênteses aqui, antes que eu continue. Enquanto a igreja tiver gente no pastorado, gente nos ministérios,
e gente assentado nos bancos, nós vamos errar e muito. Até porque se um dia a nossa igreja tomar um voto de que a partir de agora nós só seremos cuidados e só poderemos estar aqui caso sejamos perfeitos, não sobraria nenhum de nós. E pode ser, querido, que nesta manhã, alguns de nós carregamos alguma amargura de sabor, alguma chateação e profunda tristeza com a igreja. Talvez nem com essa, talvez seja com outra lá fora, ou talvez seja com essa. Isso não está escrito em nada aqui não, mas me ocorreu agora, eu espero que seja obra do Espírito Santo. Se alguém aqui nesta manhã tem alguma situação mal resolvida com a igreja, sente que a igreja foi injusta, leviana, que a igreja foi justa sem amor, perdoa. Desculpa os erros dos líderes da igreja. Eu sei que os pequenos erros dos líderes da igreja, do pastor da igreja, vai gerando desconfiança da igreja, vontade de deixar de vir à igreja e de participar na igreja, é fato. Mas por favor, desculpa. E eu fecho parênteses e retomo. E Ana continua indo à igreja ano após ano. E a igreja é corrupta, os líderes são frouxos, mas Ana não deixa a igreja. E sabe por que Ana não deixa a igreja? Porque Ana consegue ver e confiar no Deus da igreja. Para além dos homens, o olhar de Ana consegue enxergar que por detrás de toda aquela carga humana corrupta, existe um Deus no centro daquela igreja. E queridos, a gente vem agora para o segundo ponto do mundo de crise de Ana. O outro problema do mundo de Ana é o povo. Leia comigo 1 Samuel capítulo 2, verso 24. Diz assim, é um verso bem pequenininho, é uma fala de Eli. Diz assim o texto, 1 Samuel capítulo 2, verso 24. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Queridos, se existe uma liderança frouxa e uma liderança corrupta, isso gera um povo ruim. E nesse caso aqui, o texto está dizendo que a crise está instalada. E sabe como que o povo quer resolver? Se você faz uma exegese, uma leitura detalhada desse verso, você cavuca e destrincha, você chega a uma palavra. Sabe como que o povo quer resolver? Essa única palavra? Fofoca. O povo começa a fofocar. Não que os filhos de Eli sejam gente boa, mas o povo começa a falar, a fofocar. Queridos, sabe, às vezes a gente ouve assim, você está sabendo? Está todo mundo falando. Vem cá, deixa eu te contar um negócio. Você ouviu falar? Fofoca. A fofoca estava na boca, estampada nas palavras das pessoas. E sabe, meus queridos irmãos, fofoca gera descrença e desvalorização. E nós pais temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos perto dos nossos filhos. Porque o que falamos e do jeito que falamos pode eventualmente desconstruir a fé e a crença dos nossos filhos em Deus e na igreja de Deus. E eu gostaria de nesta manhã lembrar algumas coisas a você sobre a língua, sobre esse dom que Deus nos deu de falar. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para você é que na vida nós deveríamos pensar para depois nós falarmos. Só que alguns de nós temos o cérebro
mais lento do que a língua, ou melhor, temos a língua mais rápida do que o cérebro. Então, primeiro a gente fala, depois a gente corre atrás do prejuízo. Eu gostaria de lembrar você também, queridos, que quem mais fala, menos ouve, mais erra, menos aprende. Quem mais fala, menos ouve, mais erra, menos aprende. Quem menos fala, mais ouve, menos erra e mais aprende. Eu gostaria de lembrar você nesta manhã também, queridos, que quando você estiver sozinho, vigie os seus pensamentos. Quando você estiver com a sua família, vigie o seu temperamento. E quando você estiver em público, vigie a sua língua. Mas sabe, nós somos uma igreja. E a gente tem que perguntar para a Bíblia, o que a Bíblia diz da nossa língua. E eu quero convidar você a visitar alguns versos comigo. Mateus capítulo 12, vamos à Bíblia. Mateus capítulo 12, Novo Testamento, livro de Mateus capítulo 12. O contexto de Mateus capítulo 12, ele é muito simples. Jesus cura um homem de uma mão ressequida, com uma mão ressequida. Acontece um milagre, visível, claro. Os fariseus começam a falar mal de Jesus. Os fariseus começam a dizer que Jesus faz milagre em nome de Beelzebu. E Jesus, ao tomar conhecimento disso, Jesus diz aquilo que está em Mateus capítulo 12, verso 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras serão justificados e pelas suas palavras será condenado. Essa palavra frívola aqui, ela pode ser interpretada também como inútil e improdutiva. E o texto está dizendo claramente, cuidado com o que você fala, porque no dia do juízo, as suas palavras também estarão lá. Cuidado com o que você fala, porque embora as palavras não tenham um caráter material, no dia do juízo elas serão materializadas. No teu acerto de contas, no teu encarar do Senhor, as tuas palavras, inclusive aquelas inúteis, improdutivas, elas terão peso na tua vida e no teu julgamento. Queridos, esse texto está ressaltando o cuidado que nós temos que ter ao falarmos todo e qualquer tipo de coisa, porque as nossas palavras estarão presentes no nosso encontro junto com Deus no juízo. Venha comigo agora para o texto de Tiago, capítulo 1, verso 26. Livro de Tiago, capítulo 1, verso 26. Eu gostaria de, enquanto você procura o texto, de lembrar que no século 21, nós não devemos apenas nos cuidar com aquilo que a gente fala, mas também com aquilo que a gente digita, posta e divulga. Muito cuidado com aquilo que você digita, posta e divulga. São expressões de você e da sua fala. O livro de Tiago, ele diz assim no capítulo 1, ou melhor, no capítulo 3, verso 26. Tiago, capítulo 1, verso 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Resumindo, você é um guardador do sábado, você devolve o seu dízimo, você serve ao ministério da igreja, você se abstém de muitos alimentos impróprios, mas se você não tem domínio da sua língua, toda a sua religiosidade é vã, não serve de nada. A nossa vida religiosa tem que estar exatamente acompanhando as nossas palavras e vice-versa. Se no primeiro texto as nossas palavras estão presentes no dia do juízo, nesse texto as nossas palavras estão ligadas à nossa religiosidade do jeito como nós vivemos hoje. Mas no capítulo 3 de Tiago, no verso 2 a gente lê assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Essa palavra perfeita no português, ela seria melhor traduzida como maduro. O texto está dizendo o seguinte: se alguém não erra no que fala, esse alguém é um alguém maduro, ele tem domínio de si,
E queridos, uma pessoa que domina a si mesmo é uma pessoa que tem controle sobre o maior universo que existe em toda a criação de Deus, que é o universo de si mesmo. Muito vence quem se vence. Uma pessoa madura não é reconhecidamente madura só por aquilo que ela diz, mas por aquilo que ela escolhe não dizer. A maturidade e o domínio próprio em relação à fala tem que ver com aquilo que nós objetivamente decidimos falar, mas com aquilo que a gente pensa e fala, não, isso eu não vou dizer. E no capítulo 3 ainda, no verso de número 10, Tiago diz assim: de uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos. Aliás, tem muita gente, parece que fez um doutorado em agricultura, agronomia, porque sabe semear e plantar uma discórdia com fofoca que é brincadeira. De uma só boca procedem bênçãos, mas procede também problemas, discórdia, maldição. Mas, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Quem de nós nunca errou? Numa fala, numa frase, numa conversa, numa brincadeira? Mas veja, a Bíblia está dizendo que não seja dessa forma, que não seja assim. Embora a gente tenha culpa no cartório, que a gente não aceite. Ah, pastor, é o meu jeito, eu vou fazer o quê? Eu fui criado assim. Pastor, isso é da minha cultura. Ó, pastor, eu falo assim mesmo. Não. A Bíblia te convida a sair do lugar onde você está e se encaixar num padrão diferente daquilo que a gente é e tem usado a nossa língua. E nesta manhã, queridos, eu gostaria de compartilhar com você algumas coisas sobre ouvir e sobre falar. Primeiro ponto: quando alguém se aproximar de você, no pé do seu ouvido, e for falar alguma coisa ruim de alguém, ainda que seja verdade, como proceder? Se alguém se encostar em você ou mandar no zap alguma informação ruim sobre alguém, como proceder na hora de ouvir? Uma dica bem segura e infalível: não tenha pressa em acreditar. Se alguém encostar em você para contar alguma coisa ruim sobre alguém, não tenha pressa em acreditar. E eu tenho aprendido, queridos, que como filhos de Deus, nem toda história tem um certo e um errado. Algumas histórias têm dois certos, só que diferentes no seu ponto de vista. E algumas histórias têm dois errados, de mão dadas ladeira abaixo. Não tenha pressa em acreditar, até porque pode ser que isso seja um equívoco. Pode ser que de alguma forma seja um exagero, seja um juízo deturpado, ou quem sabe, maldade e inveja. Se alguém colar pertinho de você e for te falar algo ruim ou mal de alguém, não tenha pressa em acreditar. Mas, e se você tiver ou quiser falar alguma coisa de alguém? Eu queria trabalhar com você com 4 pontos aqui. Primeiro deles, a pergunta que você tem que fazer para si: é verdade? O que eu vou falar, eu tenho a materialidade dos fatos que comprovam que é verdade? Ah, eu acho. Eu acredito, pode ser não. É verdade. Porque, querido, no mesmo escopo de mandamentos que tem o sábado, existe lá um mandamento que diz: não dirás falso testemunho. No mesmo grupo de mandamentos. É verdade. Segundo ponto, é útil para quem vai ouvir. Venha comigo para a Bíblia, um pouquinho antes, Efésios capítulo 4, verso 9. Volte um pouquinho às páginas da Bíblia. Efésios 4, 9. Diz assim a palavra do Senhor. Se você não achou, não se preocupe, eu leio aqui da frente. 4, 29, melhor. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação,
conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O que esse texto está dizendo para nós? Que na sua boca não tenha palavra suja, imprópria, dúbia, com cutucada, com indireta, com mentira. Que da sua boca apenas saia palavras que sejam usadas para edificação, ou seja, para construir algo bom, algo benéfico. Antes de você falar alguma coisa para alguém, pense, isso que eu estou falando vai acrescentar na vida desse indivíduo? Terceiro ponto, é hora de falar. Porque tem coisas que a gente já perdeu o tempo, já não adianta mais falar. Tem coisas que seria bom que a gente esperasse um pouco, deixasse algumas situações acontecer e um pouco mais à frente se cria um clima, um contexto e então a gente diz. Primeiro ponto, é verdade. Segundo, é útil. Terceiro, é um momento. E o quarto, eu posso dizer isso amorosamente? Eu posso falar isso com amor? Venha comigo agora para Colossenses, volte um pouquinho, Colossenses, ou melhor, um pouquinho para frente, Colossenses capítulo 4, verso 6, diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. As nossas palavras sempre devem ser o quê? Agradáveis. Pastor, mas naquele momento eu estava com pressão nas costas. Pastor, eu estou vivendo num momento difícil, eu não aguento mais fulano. Pastor, queridos, quem quer sempre dá um jeito. Quem não quer sempre haverá desculpa. A Bíblia nos convida a falarmos, ainda que seja uma fala firme e necessária e contundente, mas com amor. Se você não é capaz de responder ou de se expressar em amor, o silêncio é o grande troféu para você naquele momento. E o último texto que eu vou usar para falar sobre a língua é muito conhecido de vocês, Mateus capítulo 15, Mateus 18. Venha comigo para o livro de Mateus no capítulo 18. Mateus 18, ele fala, entre outras coisas, sobre a relação amor, ou melhor, sobre pecado e perdão. Sobre pecado e perdão. E o texto diz assim, no versículo 15: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Talvez na sua Bíblia esse contra ti esteja entre chaves. Por que está entre chaves? Porque essa expressão não consta nos principais manuscritos. Possivelmente esse contra ti não pertence ao original. Ou seja, se o teu irmão pecar, seja contra você ou contra outro, o que você tem que fazer? Ir até o pastor? Até ele. E diz o texto que você tem que falar com ele. E se ele te ouvir, você o quê? Ganhou o teu irmão. O que o texto está dizendo para nós? Que quando alguém peca, seja comigo ou contra alguém, e eu quero resolver o problema e acho que isso tem que ser tratado, eu tenho que ir na direção do indivíduo, pessoalmente, olhar nos olhos, abrir a minha boca e falar com ele de modo a ganhá-lo. O propósito aqui é ganhar. O propósito é resgatar. Se o pecado já foi feito, se a sujeira já foi derramada, agora se caso eu entenda que eu tenho alguma parte de responsabilidade, eu tenho que atuar para ganhar. E o texto continua dizendo que se você não conseguir, leve alguém com você. Se não der certo, faz o seguinte: traga quem de direito para a igreja. Mas por que, queridos, que na prática acontece o contrário? Sabe por quê? É sempre mais fácil ser crítico do que ser correto. É sempre mais fácil ser crítico do que ser correto.
É sempre mais fácil estar assentado no banco, criticando as coisas e as pessoas, do que se levantar e se entender como parte da solução do problema. Eu gostaria aqui de falar agora a todos indistintamente no mesmo nível. E que o Espírito Santo do Senhor não deixe você entender isso como um recado, uma indireta a você, mas como um discurso aberto para todos nós que estamos aqui, aos nossos amigos da internet. Se por alguma razão você sentir que tem que procurar a mim para fazer observação sobre alguém da nossa igreja, ao ouvir atentamente com respeito, eu preciso depois disso de fazer uma pergunta a você. Você já foi e falou com essa pessoa em particular? A primeira pergunta que eu tenho que fazer ao receber a sua observação é: você já foi e particularmente conversou com essa pessoa? Se você disser que sim, ok. Se você disser que não, existe só uma possibilidade: nós dois juntos irmos lá falar com ela. Se você não estiver disposto a ir comigo falar com ela, eu não sou, nesse momento, livre e com direito de procurar por essa pessoa. A Bíblia coloca uma trava. Se você tem uma observação sobre o indivíduo ou uma situação, ou você vai lá, ou nós dois vamos juntos. E eu quero colocar dentro desse assunto um outro muito importante. E eu não vou precisar de me explicar muito aqui. Os irmãos vão me entender. Com certeza vão me entender. Se você decidir fazer negócio com algum brasileiro ou com algum irmão da igreja, se você buscar a minha orientação, possivelmente eu vá te desencorajar, porque as chances disso dar errado são altas. Se você não me procurar e fizer negócio, por favor, se der problema, resolva fora do ambiente da igreja e não traga o problema para cá. Principalmente se você for maior de idade. Queridos, a senhora Ellen White falando sobre essa questão da língua. Pode passar, por favor, Olivia? Ela diz assim: cultivai o hábito de falar bem do próximo. Detém-vos sobre as boas qualidades daqueles com quem estáis associados. E olhai o menos possível para seus erros e fraquezas. Quando sois tentados a queixar-vos de alguém, daquilo que a pessoa disse ou fez, louvai alguma coisa na vida ou no caráter dessa pessoa e cultivai gratidão. O próximo, por favor. E a senhora Ellen White continua dizendo: os trabalhadores ativos não têm tempo de se ocupar com as faltas do próximo. As faltas e fraquezas dos outros não fornecem alimento para a vossa vida. A maledicência é dupla maldição, que recai mais pesadamente sobre quem fala do que sobre quem ouve. Quem espalha as sementes, volta um pouquinho, quem espalha as sementes. Vixe, agora eu me perdi aqui. Eu acho que tem que voltar. Ou é esse aqui mesmo? Volta um, por favor. Isso. Quem espalha as sementes da dissensão e discórdia, colhe a sua própria alma os frutos mortais. O próprio ato de olhar para o mal nos outros desenvolve o mal em quem olha. Detendo-nos sobre as faltas do próximo, somos transformados à sua imagem. Pode prosseguir? Em vez de criticar e condenar o próximo, dizei: devo trabalhar para a minha própria salvação. Se coopero com aquele que deseja salvar a minha alma, devo vigiar-me cuidadosamente, afastar de minha vida tudo que é mal, vencer todo defeito, tornar-me nova criatura em Cristo. Por isso, em lugar de enfraquecer os que lutam contra o mal, irei fortalecê-los com palavras animadoras. Somos demasiado indiferentes para com os outros. Esquecemos-nos muitas vezes que nossos companheiros de trabalho têm necessidade de força e animação.
tende o cuidado de lhes assegurar o vosso interesse e simpatia. Tire essa sua cara de caneca, meu querido. Sabe aquela porta de ferro, de bar que rola, aquela coisa dura? Tira isso, põe um sorriso nesse rosto, venha para a igreja e ajude pela oração e fazei-lhes saber que você ora por eles. Próximo texto. Pode passar, por favor? Não fale mal de pessoa alguma. Não ouça mal de ninguém. Se não houver quem ouça, não haverá quem fale mal. Se alguém fala mal em sua presença, uma dica aqui. Quem traz, leva. Se fala mal dos outros para você, fala mal de você para os outros. Embora suas maneiras sejam agradáveis e seus acentos suaves, ele pode até professar amizade e todavia revelar segredos, apunhalando as pessoas pelas costas. Queridos, mas o problema de Ana não é apenas o povo fofoqueiro. E os irmãos entenderam o recado. Ana tem um problema agora dentro da sua casa. O que o texto diz da casa de Ana? O texto diz que dentro da casa de Ana tem uma mulher, Penina. Tem alguma Penina aqui? Levanta a mão, por favor. Tem alguém que tem mãe, irmã, tia, alguém que ama, que chama Penina? Levanta a mão. É um nome danado, né? Parece que a Penina faz jus a que é o nome da história. A Penina está dentro de casa com outros filhos, atormentando a Ana, a querida Ana. Queridos, possivelmente na sua casa não tenha uma outra mulher, mas também haja uma crise. Talvez eu esteja falando para famílias que dentro de casa têm uma crise. Não porque o lar está dividido por uma outra mulher, mas talvez porque está dividido pelo desvio de função, ou o não cumprimento da função. Talvez dentro de casa tenha uma mãe que não está cumprindo o papel de mãe, um esposo que não está cumprindo o papel de esposo, uma esposa que renega o papel de esposa, um marido que não está querendo ser para a família aquilo que deveria ser. Crise por desvio de função, de finalidade. E quando a Bíblia fala de Eucana, a Bíblia diz assim sobre Eucana, pode passar por favor. Diz assim, essa decisão, a decisão de Eucana, de trazer uma mulher para dentro de casa, foi uma decisão motivada por quê? Falta de fé, e não trouxe felicidade. Queridos, basicamente, o próximo slide, por favor, obrigado, esse mesmo. Basicamente, qual que deveria ser a estrutura da nossa casa, da nossa família? Em cima de tudo, quem? Deus. E nós temos na nossa família a figura do marido ou do pai, que deve ser o protetor, o líder, que deve proteger e deve prover. Depois você tem o papel da esposa, que deve confortar, ensinar, nutrir. E você tem os filhos, que deveriam amar e obedecer os pais e o mesmo a Deus. Só que, embora isso, num sistema bem assim resumido, seja verdade à luz da Bíblia, talvez em algum dos nossos lares a gente não esteja se enquadrando, ou o outro não esteja enquadrado nisso. Eu quero aqui falar agora, olhando nos olhos para os queridos esposos e pais. Olhe para mim, por favor. Querido esposo, querido pai, você é o líder. Você é o sacerdote. Você é a bússola moral e espiritual da sua casa. Você é aquele que dá segurança, estabilidade, proteção, governabilidade. Eu não estou falando mandar, eu estou falando governabilidade. É para você que a sua esposa e os seus filhos têm que olhar e encontrar um caminho de referência. Deus colocou sobre você características e atributos naturais, é da sua essência, que te levam.
por um caminho natural a ser o líder, o sacerdote da sua própria casa. Eu gostaria de lembrar um texto de 1 Reis 2:2 para os homens que estão aqui nesta manhã. Ser forte, ser corajoso, ser homem. Assuma a responsabilidade do seu lar, traga para si o compromisso de liderar espiritualmente, afetivamente e materialmente a sua casa. Queridos, todos nós, esposos ou pais, enfrentamos crises no nosso lar. Isso é normal da vida. Mas me escute só. Um esposo e um pai que está vivenciando uma crise, quando ele mergulha em profunda comunhão com Deus e sai dali, ele consegue olhar nos olhos da esposa, nos olhos dos filhos, e com plena segurança dizer: não se preocupa, vai ficar tudo bem. Um pai e um esposo que se ajoelha diante de Deus, consegue permanecer em autoridade diante da sua família. No lar de Ana, existia um homem que se desvirtuou do seu papel de esposo e trouxe infelicidade para sua casa. Querido marido, querido pai, utilize a fé como um caminho para você ser o sacerdote, o líder, a referência da sua casa. Mas no lar de Ana também tem Ana. E Ana, queridos, ela é um grande exemplo para todos nós, especialmente para as queridas esposas e mães que estão aqui. A senhora Ellen White diz assim sobre Ana: para Ana, parecia não haver mais esperança, e a vida se tornou um fardo muito pesado para ela. Mesmo assim, ela enfrentava a sua dor com mansidão e sem reclamar. 3 páginas depois, Ana não fez acusação alguma. Ela se dirigiu a Deus com um fardo que não podia dividir com nenhum amigo na terra. Com muito fervor, ela suplicou que o Senhor lhe concedesse a preciosa dádiva de um filho para o criar e educar para ele. 4 pontos aqui para as queridas mães e esposas que lidam com crises em casa. Querida, por favor, não importa qual seja a crise, haja sempre com mansidão. Haja sempre com mansidão. Não reclame. Não deixe que a reclamação agrave a crise. Não reclame, seja a crise que for. Não acuse. Não acuse. Eu fiz uma semana de oração no Brasil há vários anos atrás. Em algum lugar um dia, alguém me procurou, uma senhora, e disse assim para mim: pastor, eu quero apresentar o meu esposo para o senhor. Ele não é adventista como eu, ele está vindo aqui na semana de oração, e eu queria apresentar o senhor pessoalmente. E esse daqui, pastor, ele é aquela palavra de Deus na minha vida. Tome a sua cruz e siga-me. É esse o fardo, a aprovação da minha vida, pastor. E eu estou carregando essa cruz fielmente. Eu falei aqui de um caso descontraído, mas é natural da nossa parte, no calor da crise, nós procurarmos um culpado e sairmos acusando a decisão que alguém tomou que nos colocou naquela situação, a não decisão que alguém não tomou que nos colocou para aquela situação. Nós começamos a acusar as pessoas e até mesmo Deus dos problemas que nós enfrentamos. Querida irmã, com todo carinho, não acuse nada e ninguém quando você estiver passando por uma crise. Mas uma dica propositiva: o que Ana fez diante da crise? Ela orou, ela buscou ao Senhor, ela abriu o coração e ela, em pranto, em lágrima, ela buscou a Deus. Veja, querido, Ana olhou para a igreja e ela viu crise.
Ela viu que o pastor era frouxo e por isso os filhos eram um problema. Ela não tinha razões para acreditar na liderança da sua igreja. Ela olhou para o povo e só viu fofoca, fofoca, fofoca e fofoca. Olhou para dentro de casa o inferno. Mas Ana pegou tudo isso, juntou e trouxe para si. E pensou o seguinte: e agora? O que eu posso fazer? E a gente tem que colocar assim na Bíblia, pega a sua Bíblia e coloque assim um sinal, um marco cronológico do que Ana vai fazer. Porque a Bíblia diz que Ana, quando olhou para esse universo de crises, ela correu para a igreja, porque Ana era uma mulher de profundas convicções, Ana era uma mulher de oração, Ana tinha hábitos de crer e de orar, Ana tinha hábitos de ir para a igreja, e ela vai para a igreja, e a igreja era o pior lugar de Israel, porque tinha Eli, Ofni e Finéias, e ela entra na igreja e faz assim, ó: Deus, se o Senhor me der um filho, se o Senhor me der um filho, eu prometo, Deus, eu te devolvo. Se o Senhor me der um filho, Deus, eu prometo, eu devolvo esse filho para o Senhor. Ana entra no templo e faz uma oração. E você precisa de marcar que essa oração, ela muda a história, a cronologia, os eventos de Israel. Preste bastante atenção no texto que eu vou mostrar agora para você. Faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que Ele não outorgaria, se nós não o pedíssemos assim. No dia que Ana orou, os céus se movimentou. E você precisa colocar um ponto na sua Bíblia, porque não é a história de Ana que vai mudar, é a história do povo de Israel. Quando Ana viu um problema, quando Ana viu crise na igreja, crise na vida das pessoas, crise no seu lar, Ana foi orar, e a oração de Ana trouxe Samuel. E Samuel, querido, ele revoluciona a igreja, o povo e o seu lar. A senhora Ellen White coloca esse texto, eu tenho uma pergunta para você. Quando as crises batem à porta da sua vida, o que você faz? Quem você procura? Porque o texto está dizendo que é parte do plano de Deus atender uma oração, a oração da fé. Está você vivenciando uma crise na tua vida? Existe uma crise na sua família? Ore, ore, ore e ore. E o texto diz sobre os cuidados que Ana teve com o pequeno Samuel. Desde os primeiros anos, ela ensinou ao seu filho que ele pertencia ao Senhor. Once again, you must educate your children, not for Harvard, but for heaven. A quem os seus filhos pertencem? Para quem você está criando o seu filho? Ana criava o seu filho para pertencer ao Senhor. E todos os dias ela orava especificamente pelo filho. Penúltimo texto. E aqui eu tenho um recado de ânimo, de consolo e de esforço e coragem para as queridas mães. A rotina humilde dos deveres que as mães consideram cansativos e desagradáveis deveria ser vista como uma obra digna e nobre. Queridas mães, mulheres, muitas mulheres e mães atualmente
têm sofrido graves crises de ordem emocional. E uma das razões, eu não estou falando que todas, muitas, é por uma dissonância que acontece no mundo emocional e afetivo da mãe. Porque uma vez que Deus é o teu Criador, Ele estabeleceu em você, mãe, mulher, atributos, características ímpares da sua natureza. A sua vocação segundo Deus. Você foi formada e criada para exercer algumas funções e atribuições na sua casa. Mas hoje a nossa sociedade reconfigurou isso e quer promover a mulher, a mãe, a esposa para uma nova condição. Quem sabe eu vou usar uma palavra aqui, não quero resumir tudo a ela, mas grande parte, para que você, por exemplo, seja independente. Só que quando lá no teu íntimo, a tua vocação grita por alguma coisa, mas a sua vida está sendo dirigida para outra, esse conflito entre aquilo que você é e aquilo que a sociedade tenta te moldar e te encaixotar, isso tem gerado grandes crises na mente e no coração de muitas das mulheres e muitas vezes não conseguem nem se aperceber. Sabe, sempre vai ser mais fácil a gente gastar uma rotina de 8, 10, 12 horas trabalhando fora de casa. É mais fácil e mais conveniente. Porque lá a gente fecha a porta, acabou tudo. Mas dentro de casa não tem essa porta que a gente fecha. Dentro de casa os nossos filhos nos solicitam a todo tempo. E criança quer porque quer pessoas e coisas. Querem a nossa atenção, querem a nossa aprovação, querem o nosso afeto, querem o nosso tempo. E sabe, querida mãe, o trabalho de casa é penoso. Porque você faz mais do mesmo sempre. E dentro de casa não tem os holofotes da sociedade para te parabenizar. Às vezes dentro de casa não tem promoção. Não tem bônus, não tem plano de carreira. E quer saber o que mais? É um trabalho que a gente faz, e não é que chega no final do dia, parece que a gente não fez nada. E não é que vai passando o tempo, e a gente não vai vendo muita coisa e avanço na vida dos filhos da gente. E a gente dá uma olhada assim, ó. E parece que lá fora está todo mundo crescendo, progredindo, comprando, viajando, conhecendo, estudando. E a gente de avental em casa. E aí chega o marido à noite no quarto, entra, nem é de pijama. Ele está com uma camiseta do vereador, do Diguinho da padaria, 477 para mudar e o nome da cidade. O short do Flamengo. E se joga na cama. E você terminou um dia inteiro e parece que nada aconteceu. Mas a senhora Ellen White está dizendo assim, ó, que isso que você faz, que é de muito cansaço, que exige tudo de você, é de muita dignidade e nobreza. E se te falta aplausos e reconhecimento na terra, quando Cristo Jesus voltar, querida mãe, Ele vai colocar uma coroa na sua cabeça e vai lhe dizer: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E finalmente, queridos, eu preciso de dizer o que isso tudo tem que ver com o Espírito Santo. A gente viu como Ana lidou com as crises, mas e o Espírito Santo? E eu termino aqui, eu gostaria da sua atenção para esse texto. Não pode haver limite à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o eu, oferece margem à operação do Espírito Santo em seu coração. E vive uma vida inteira consagrada a Deus. Todos quanto consagram corpo, alma e espírito ao seu serviço, estarão recebendo constantemente nova provisão de poder físico, mental e espiritual.
Os inesgotáveis abastecimentos celestes se acham à sua disposição. Cristo lhes dá o alento de seu próprio Espírito, a vida de sua vida. E o Espírito Santo envolve suas mais altas energias para operar na mente e no coração. Mediante a graça a nós dada, podemos conseguir vitórias que, devido às nossas opiniões errôneas e preconcebidas, nossos defeitos de caráter, nossa pouca fé, têm se afigurados impossíveis. E eu gostaria de nesta manhã dizer a você, querida igreja, querido irmão, querida irmã, querido pai, querida mãe, esposo e esposa. Está você vivendo uma crise no seu lar? Existe uma crise na sua vida? Você nota e percebe alguma situação errada na igreja? Tem alguma coisa no centro da nossa comunidade que te inquieta e rouba a tua paz? O Senhor Jesus nos chama e nos convida a, como Ana, olharmos para a crise e entendermos que está nas nossas mãos a prerrogativa de buscarmos ao Senhor, de orarmos a Deus. Ao invés da gente fazer fofoca, ao invés da gente apontar o dedo, levantar a crítica, o Senhor Jesus fala para você e para mim: ore, ore, ore porque eu te escuto. Entra no teu quarto, venha para a igreja, ore, porque o céu se move quando uma oração que vem de um coração cheio de fé toca o trono do Todo-Poderoso. Ore e busque o Espírito Santo, porque uma pessoa que se coloca na direção onde o Espírito Santo pode ser derramado, essa pessoa, como Ana, vai causar na vida, na família, na comunidade e na igreja uma grande transformação. Existe alguma crise na sua vida? Tem algo que você precisa lidar e resolver? Deus fala: ore, busque o Espírito Santo, ore. E eu quero convidar você a nós nesta manhã dobrarmos os nossos joelhos ao chão e buscarmos ao Senhor e nos comprometermos a orarmos, buscarmos pelo Espírito e pela fé acreditar que Ele lidará com as nossas crises. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, sempre nós precisamos de nos desculpar e nos perdoar diante do Senhor. Sempre. Não somente como uma confissão dos nossos lábios, mas como uma realidade intrínseca a nós. Nós não somos nada. Nada. Nós não somos nada. Perdoe a nossa existência. Perdoe o nosso eu. Perdoe a nossa vida. Em tudo, querido Deus. Em tudo. Eu também me preocupo que, como igreja, a gente precisa também confessar o nosso pecado, o nosso erro, por aqueles filhinhos que eventualmente a gente entristeceu, magoou, pisamos no coraçãozinho e na fé deles tão precocemente. Perdão. Perdão pela língua que mentiu, a língua que difamou, a língua, querido Deus, que de alguma forma deu um falso testemunho, a língua que fofocou. Perdão, querido Deus. Perdão a agressividade, a brutalidade do que falamos e como falamos. Perdão, Deus, a falta de tato. Perdão a falta de sensibilidade.
Perdão, querido Deus, a afronta, o bater de frente. Perdão, Deus. Querido Pai, para além disso, existem crises e mais crises na nossa vida. Ninguém está liberto e livre de viver e de estar entrelaçado numa crise. E vem a história de Ana, crise para tudo quanto é lado. Mas essa mulher orou. A oração da fé em comum tocou no trono do Todo-Poderoso e tudo se mudou e se fez diferente. Deus, nos convença da oração. É a arma poderosa na mão do cristão e a gente não pode deixar de orar. A gente não pode trocar orar por fofocar. A gente não pode trocar orar por simplesmente falar. Nós precisamos ter no centro da nossa vida a devoção, a comunhão, a crença de que o Senhor pode todas as coisas. E que nós, na nossa insignificância e pequenez, se recebermos o Espírito Santo, vamos ser parte ativa na solução de todo qualquer problema e crise. Que os homens dessa igreja liderem as suas casas, se levantem como bússola moral e espiritual, que eles tragam o pão para dentro de casa, que eles coloquem diante da esposa e dos filhos um solo firme, e que em oração e comunhão com o Senhor, eles possam encarar a esposa e os filhinhos e dizer, vai ficar tudo bem. Que as queridas esposa, mãe, no meio de tanta coisa, se lembrem que elas estão, Pai, cuidando de um pedaço do céu na terra. E que esses filhinhos aprendam a obedecer e amar os pais e ao Senhor. E por favor, derrama o Espírito Santo sobre nós. Por Jesus. Amém. E amém. Queridos, eu desejo a cada um e a todos vocês um feliz sábado. Eu quero agradecer a sua presença hoje na Capitol Brazilian Temple. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo esteja sobre você, a sua casa e a nossa igreja. Eu vou estar na porta me despedindo. Os diáconos vão organizar as saídas aqui depois do momento de oração. Que Deus te abençoe e um bom restante de sábado. Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino Confiei no meu Senhor. Confiei no meu Senhor, e Ele me ouviu, do pecado me livrou, e a vida em mim surgiu. Muitos o verão e temerão, Deus Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Os meus pés guiou no bem, um sol em mim nasceu, minha vida há de ser um hino ao meu bom Deus. Muitos o verão e temerão, Deus Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Momento de oração dos pais, pelos filhos. Você pode vir aqui. Vamos todos juntos.